Oi, viajantes da vida! Estamos de volta com Mediunidade em Foco e hoje para estudar os médiums. No vídeo anterior, o card está aqui em cima, nós estudamos a faculdade mediúnica. Hoje nós vamos estudar aqueles que são médiums e que utilizam essa faculdade de alguma forma. É interessante a gente perceber, porque muita gente diz, será que eu sou médium? Como é que eu vou identificar a minha mediunidade? E é verdade, é complicado. Na verdade, se a gente seguir o que o Livro dos Médiuns nos ensina, e Allan Kardec faz um estudo precioso a respeito disso, lá do capítulo 12 até o capítulo 14, sobre os tipos de médiums, nós vamos perceber o seguinte: você é médium, sabia? Todos nós somos médiums. Se nós formos buscar a definição de mediunidade, de médium principalmente, nós vamos perceber o que o codificador diz o seguinte, olha só. Médium é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Essa faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui um privilégio exclusivo. E aí a gente começa a perceber duas questões. Primeiro, a possibilidade de sentir os espíritos. Por isso que todos somos médiuns. Durante a noite, desprendidos do corpo físico, nós travamos contato com espíritos desencarnados. Recebemos mensagens deles. Travamos contato até com espíritos encarnados e recebemos comunicações deles. Então, nesse sentido amplo, nesse sentido lato, todos nós somos médiuns. Mas o que o codificador destaca nesse parágrafo é mais importante. Não constitui um privilégio. É uma característica inerente ao espírito encarnado, ao ser encarnado. Porque como nós não ficamos encaixotados no corpo físico, todas as vezes que o espírito pode se desprender do corpo, a gente tem contato com outros espíritos, estejam eles encarnados ou não. Mas Kardec ainda prossegue. Por isso mesmo, raras são as pessoas que não possuem alguns rudimentos dessa faculdade. Pode-se, pois, dizer que todos são mais ou menos médiuns. Isso está lá no capítulo 16 da segunda parte do Livro dos Médiuns. E olha que coisa interessante, né? Todos somos mais ou menos médiuns. Significa que você e eu temos que trabalhar em reunião mediúnica? Significa que porque a gente percebe um pouquinho assim da presença dos espíritos, já tem que ir correndo receber espírito numa reunião mediúnica no centro espírita? Não necessariamente. Mediunidade, nesse sentido, é um compromisso mais amplo. Nesse sentido de ser percebida de forma ostensiva. E é isso que a gente chama de médium ostensivo. Aquele pelo qual a gente percebe o mundo espiritual. As comunicações são transmitidas de forma patente, de forma palpável, ou por um registro escrito, ou por um discurso falado, ou por alguma outra forma, como no vídeo anterior nós citamos, de mediunidade. Mas ela é ostensiva, ela permite que se perceba nitidamente a presença dos amigos espirituais, ou dos espíritos desencarnados, porque eles podem não ser amigos, hein? Tem que tomar cuidado com isso. Mas é interessante perceber o seguinte, o compromisso da mediunidade, aquele que nos deve levar a uma reunião de educação mediúnica e antes de levar a uma reunião de mediunidade, nós devemos estudar a faculdade, estudar a nós mesmos, como veremos no próximo vídeo. Mas Allan Kardec diz o seguinte para nós a respeito desses médiuns ostensivos, desses através dos quais a mediunidade é percebida. Olha só que coisa interessante. Usualmente, porém, essa qualificação só se aplica àqueles em quem a faculdade se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Quer dizer, não basta a gente dar aquela percebidinha, sonhei com alguém, encontrei minha avó durante o sono, ou estou sentindo um arrepio aqui. Isso não caracteriza a mediunidade para o trabalho em reunião mediúnica. Apenas os médiuns ostensivos, aqueles que têm uma faculdade mais pronunciada, que são mais, como Kardec diz, sensitivos, esses podem ter o compromisso do trabalho mediúnico, se souberem levar esse compromisso a sério. Porque essa é uma questão interessante. Nesses capítulos do Livro dos Médiuns que nós falamos, lá do 12 ao 16, a gente percebe, né, que o codificador vai estudando as características dos médiuns de acordo com as mediunidades. E lá no 16, essa que é a parte interessante, que é o tema para o nosso vídeo de hoje, ele vai falar a respeito dos característicos morais dos médiuns. Porque é exatamente isso que vai estabelecer sintonia. É exatamente pelas nossas características de qualidades éticas, de qualidades morais, o nosso preparo intelectual, que vão fazer com que os espíritos possam participar e atuar através de nós.
É claro que não adianta nada ter todo esse preparo e não ter a faculdade ostensiva, não vai produzir nada mediunicamente. Mas é muito também importante que para qualquer faculdade, qualquer que ela seja, ainda aquela bem sutil, tenhamos condição de sintonizar com bons espíritos. E aí Kardec faz uma separação por características daquilo que ele chamou de médiuns imperfeitos. E olha só, gente, ele chama de médiuns imperfeitos. Não quer dizer que são médiuns inúteis. Não quer dizer que são criaturas que não possam melhorar, que não possam corrigir as suas imperfeições e passar a trabalhar de forma equilibrada, de forma ajustada. Então, dentre os médiuns imperfeitos, Kardec destaca um primeiro grupo, que está sob a influência de espíritos atrasados, que são os chamados médiuns obsidiados, os médiuns fascinados e os médiuns subjugados. Os médiuns obsidiados são criaturas que estão ali apenas sentindo a influência de espíritos mais atrasados, de companheiros que realmente não têm o objetivo do bem. Mas eles percebem, eles sabem que estão sendo enganados, eles sabem que não estão sob uma boa influência e, portanto, resistem. No caso dos médiuns subjugados, essa influência dos espíritos atrasados já chegou num nível tão profundo, eles já entregaram o seu controle mental tanto aos espíritos inferiores, que normalmente são muito embrutecidos, que são muito vingativos, que eles exercem controle material sobre o médium. Mas mesmo assim o médium percebe. Passa alguns vexames, cai na rua, fala coisas exóticas ou faz coisas exóticas. A subjugação é grave, mas ela é percebida pelo médium. Ela é identificada. Então é claro que quem tem boa vontade, que quem tem vontade de melhorar, vai buscar ajuda, vai buscar socorro para vencer a subjugação. O grande problema dos médiums envolvidos por espíritos atrasados é a tal da fascinação, que André Luiz descreve muito bem no livro Nos Domínios da Mediunidade. Porque nesse caso o espírito é enganador. Ele faz o médium achar que ele é um grande espírito, que o médium é um grande missionário e as pessoas ficam iludidas, porque a gente gosta, né? Gosta de um destaquezinho, gosta de ser destacado como médium onde vai, e isso não é positivo, isso não é bom. Ainda dentro até dessa característica da fascinação, o médium não ajuda, ao contrário, ele repele quem tenta advertir de que ele está sendo influenciado por um espírito equivocado, por um espírito atrasado. Mas também pode acontecer que o indivíduo tenha faculdade, mas nem esteja nem ligando para ela. E esse aí é o grupo dos que o Kardec chama de médiums indiferentes. Não estão nem para o bem nem para o mal. Existem também os presunçosos, aqueles que se acham, né? Olha só a mensagem que eu recebia do Bezerra. Aí você vai ler aquela mensagem, nem a cabrita assina um negócio daquele, de tão horroroso que é. Mas essas pessoas se iludem. Também acham existem aqueles médiums orgulhosos, eles acham que são melhores que os outros. Os presunçosos só querem aplauso, só querem se sentir de destaque, mas os orgulhosos querem estar acima dos outros. Alguns até acima de trabalhadores tão reconhecidos como Chico, como Tivone, como Divaldo, como Raul, eles acham que são melhores. Mas vai ter a folha de serviço desses médiuns, se quer ser melhor que alguém, o que não deveria, nós deveríamos fazer esforço para ser bons médiuns apenas, mas se quer ser melhor que alguém, vai ter a folha de serviço desse alguém. Procure pelo menos reproduzir o currículo de trabalho no bem desses médiuns reconhecidos como bons. E aí aos médiuns orgulhosos existem também aqueles invejosos. Poxa vida, mas o fulano psicografa e eu não consigo. E ficam desejando ter a mediunidade dos outros. Em outras situações, as criaturas até têm faculdades reais. Mas como eles são interesseiros, como eles são ambiciosos, ou até se tornam mercenários. É uma diferença sutil, não é? O mercenário usa a faculdade para ganhar, para benefícios materiais. O ambicioso, algumas vezes, ele usa a faculdade nem que seja, não para ganhar materialmente falando, mas para ter reconhecimento, para se sentir em destaque. É uma variedade dos médiuns orgulhosos. Temos também os médiuns levianos, diz Allan Kardec. Aqueles que emprestam a sua faculdade para brincadeiras, para xistes, normalmente estão associados também ao ganho material. São médiuns que vão fatalmente acabar no processo obsessivo, caindo lá naquelas 3 primeiras categorias. Ainda temos os médiuns egoístas, aqueles que querem usar a faculdade só para si. Eu vou consultar o meu guia para ter uma informação. Mas se alguém precisa de um consolo, se alguém precisa de um conforto, eles nunca têm tempo, eles nunca estão disponíveis, ou então vem com aquele argumento, eu não estou habilitado, eu não tenho condições de ajudar. São bem egoístazinhos esses. Outros, como Kardec diz, são médiuns de má fé. Criaturas que, embora tenham faculdades reais, simulam outras que não têm, para parecer de maior destaque.
De certa maneira, também são variações dos médiuns orgulhosos. Mas nessa categoria dos médiuns imperfeitos tem uma que preocupa muito, porque são aqueles que ficam melindrados. Allan Kardec chamou esses médiuns de médiuns suscetíveis. É uma variação dos médiuns orgulhosos também, mas eles ficam chateados, eles se aborrecem quando alguém não elogia suas faculdades, quando alguém não os coloca em destaque, quando alguém não dá para eles os primeiros assentos nas reuniões, quando eles não são distinguidos até como tal do médium principal que acontecia no passado. São aqueles melindradinhos, sabe? Ai, não me acatou, eu vou embora. E vão embora mesmo. Muitas vezes vão embora mesmo. Na primeira casa espírita onde eu trabalhei, só para contar uma historinha, havia uma criatura que começou em determinado momento a receber psicopictografias, aqueles desenhos, ainda escrito em papel e de rascunho e lápis preto. Depois, se encantando com essa ideia, começou a arrumar um estojinho, um papel especial para desenhar, e aquilo foi crescendo até que a casa resolveu que esta tarefa seria feita não para o público ver, como acontecia equivocadamente no passado, mas numa sala reservada. Não é que a criatura se aborreceu e foi embora do centro? Para esses aí, Kardec coloca um trechinho de mensagem do espírito Erasto, um dos maiores colaboradores da codificação e principalmente um dos maiores colaboradores do Livro dos Médiuns e da nossa educação mediúnica, porque o Erasto ele não passa panos quentes. O que ele tem que falar, ele fala e fala assim, na lata, como a gente costuma dizer nos dias de hoje. E olha só a mensagem de Erasto para os médiuns suscetíveis, ou para aqueles que ficam preocupados, mas se a gente disser que o fulano não é um bom médium, ele vai embora. Olha o que diz ele, deixai que se exibam onde quiserem, que procurem ouvidos mais complacentes ou que se isolem. Nada perdem as reuniões que ficam privadas da presença dele, diz Erasto, lá no capítulo 16 do Livro dos Médiuns, da segunda parte, item 196. Que coisa, hein, meu povo? Que coisa! Vai com Deus, é o que Erasto diz. Ficou melindradinho, ficou aborrecidinho porque não foi aplaudido? Vá com Deus. Médiuns presunçosos atrapalham as reuniões mediúnicas. E aí, gente, pensando nas características morais dos médiuns, Kardec começa a falar dos bons médiuns. E a gente já começa a analisar pelo tema. Da mesma maneira, quando ele tratou dos médiuns imperfeitos, ele não disse que eles eram inúteis. Quando ele fala dos bons médiuns, ele não diz que eles são perfeitos. Não, não são médiuns perfeitos, mas são colaboradores do bem. Podem colaborar no bem. Então, o que deve ser buscado é a característica dos bons médiuns. E não precisa muito, olha só, são 4 só. Kardec diz que os bons médiuns são sérios. Gente, sério, peraí, né? Não é aquela história de nunca ri, nunca dá um sorriso. Não é a seriedade da carranca, ao contrário. Sérios, médiuns sérios são aquelas criaturas comprometidas, que entendem a importância do trabalho que vão realizar. E por isso mesmo eles também desenvolvem a segunda característica, eles são modestos. Porque como eles entendem que não são responsáveis pelo conteúdo da comunicação, mas são apenas intermediários dela, quando conseguem sintonizar com bons espíritos, eles não trazem para si o valor das mensagens. Agradecem a Deus por haver conquistado a possibilidade de receber aquela comunicação de um bom espírito e a compartilham quando é necessário. Outra característica importantíssima dos bons médiuns é que eles são devotados. Devotamento não é fanatismo. Não quer dizer que você um dia está lá com um baita resfriado, está sofrendo com dengue, ou está com uma doença grave, ou está com alguém gravemente enfermo na família, e aí vai se arrastando para a reunião mediúnica, ou aquele devotamento fanático, o parente está passando mal, está tendo um infarto, fica aí calminha, que depois eu volto para te socorrer, que eu tenho reunião mediúnica. Ele vai aparecer lá na reunião mediúnica para reclamar que foi abandonado, hein? Abre o olho. Então, devotamento é aquela dedicação, é aprender qual é o sentido de valor do seu compromisso. Não trocar o compromisso da mediunidade por futilidades, por eventos sociais, por festinhas ou reuniões fúteis. Pedir licença até às pessoas que estão lá na nossa casa nos visitando. Olha, dá licença, mas agora eu tenho o meu compromisso lá na reunião mediúnica. Esse é o devotamento. E essas 3 características, elas são do espírito. A gente pode renascer com elas. Nós podemos ser médiuns sérios, modestos e devotados desde o início da nossa tarefa. Mas a 4ª característica dos bons médiuns, essa só o tempo de trabalho no bem que vai trazer. Os bons médiuns são seguros.
Aquela criatura que já há muito tempo trabalha, que aprendeu, que se conhece para saber quando são os pensamentos seus, quando são os pensamentos dos espíritos que chegam, que entende o momento da oportunidade ou da não oportunidade de uma comunicação mediúnica, que sabe se controlar. Isso é a segurança mediúnica. Daí a recomendação do livro Diretrizes de Segurança dos nossos irmãos Divaldo e Raul. Daí a recomendação da obra Recordações da Mediunidade e Devassando o Invisível, da Tia Ivone Pereira, que vão nos ajudar na experiência desses médiuns a ver o que fazer, o que buscar para sermos médiuns mais seguros. Com essas características, nós vamos realizar bons trabalhos. Entendeu agora como mediunidade é uma característica e como ser médium é um compromisso importante para nós? Não vamos imaginar que basta eu receber ou perceber os espíritos que eu já tenho que ir direto para uma reunião mediúnica. Nada disso. O ideal seria que nós estudássemos antes, principalmente começando pelo Livro dos Médiuns. Depois, se possível, se realmente detectarmos que somos médiums ostensivos, médiums com o compromisso da mediunidade, aí a gente procuraria uma casa séria, com reuniões equilibradas, para fazer a nossa educação mediúnica, que será tema de próximos vídeos. E só depois de uma educação mediúnica consolidada aí por algum tempo, por pelo menos uns 2 anos de treinamento, de busca daquelas características dos bons médiuns, né? Seriedade, modéstia, devotamento e segurança, é que nós nos proporíamos colocar numa reunião de como a desobsessão para atender aos espíritos sofredores encarnados e desencarnados. Gostou do vídeo? Achou interessante essa informação sobre médiuns? Porque às vezes a gente acha que é médium só porque tem uns arrepios. Isso não caracteriza a mediunidade para o trabalho. Ou então a gente acha que é médium porque vê umas corzinhas em torno dos outros. Cuidado, é melhor consultar o oftalmologista, porque isso pode ser um problema de visão e não um problema de mediunidade, porque a mediunidade não é problema nem a doença. Então comenta para nós aí, deixa uma informação, como é que você se acha médium? Será que você já está nesse caminho? Será que você acha que é médium ostensivo ou só tem percepções difusas do mundo espiritual? Converse conosco, deixe sugestões para novos temas. Tem alguma coisa que ficou faltando esclarecer? E aí a gente aproveita para se despedir de você, pedindo que se inscreva no nosso canal, que acione o sininho para receber as informações dos vídeos novos. Toda semana tem vídeo novo neste canal, não necessariamente nesse projeto. E se você gostou, deixa o seu like. Se não gostou, pode deixar o dislike, mas nos informe. Diga por que não gostou para a gente achar a causa dos nossos erros e tentar corrigir. Sobretudo, deixe um comentário e eu te peço mais um favor. Divulgue esse vídeo. Divulgue esse vídeo para aqueles companheiros que querem ser médiums, para aqueles que estão estudando mediunidade na casa espírita que frequentam, para que eles possam ter algumas referências a mais. Os livros que nós citamos, as capas já apareceram aí. Nós te agradecemos pela atenção. Tchau, obrigado e até o próximo vídeo, tá?